Há mais de 10 milhões de pessoas encarceradas no mundo, sabiam disso? Qual que é o país que mais tem pessoas encarceradas? Estados Unidos, mais de 2 milhões e 100 pessoas encarceradas. Segundo, a China, em torno de 1,5 milhão. Terceiro, o Brasil. Todo esse número muda continuamente, mas em torno de 700 mil pessoas, pouco mais. Mas quantas pessoas estão encarceradas emocionalmente? Centenas de milhões, são bilhões de pessoas. E nós não falamos sobre isso. Um dos cárceres da atualidade mais atrozes é a intoxicação digital. Os celulares, desde que Steve Jobs o lançou, pelo menos seu smartphone, trouxe muitos ganhos. Ganho da produtividade, da sociabilidade, através da internet, o acesso às informações, como nunca ocorreu na história da humanidade. Mas provocou alguns acidentes devastadores. O comprimento de onda azul das telas mexe com a molécula de ouro, que induz e estabiliza o sono, a melatonina. Quantos dormem mal aqui, ou tem um sono entrecortado? Levante as mãos, por favor. Levante as mãos, levante bem as mãos. Grande parte das pessoas. Antigamente era raro. E o sono, vocês têm de saber, é em grande parte mãe da maioria dos transtornos psíquicos. A insônia é devastadora. O sono de má qualidade pode acelerar o pensamento e gerar um esgotamento cerebral sem precedente, com vários sintomas psicossomáticos. Eu tenho falado com vários oncologistas, tenho dito que não apenas tabagismo, alcoolismo, pesticidas, má nutrição, poluição ambiental e fatores genéticos são causadores do câncer, mas uma mente hiperacelerada, uma mente hiperpensante também pode estar na base da explosão do índice de câncer na atualidade. Quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 pessoas o desenvolviam. Esperávamos, controlando esses fatores, que no século 21 tivéssemos uma estatística mais generosa, 1 para 50 ou para 100, mas estamos em 1 para 4. E devemos, em algumas décadas, estar em 1 para 2, de acordo com estatísticas prolongadas. Cuidado. Você tem de desacelerar a sua mente e tem de saber que os celulares podem alterar moléculas que estão na base do sono e também do prazer de viver, como a serotonina e outros neurotransmissores, gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. Há pessoas simplesmente que não conseguem ficar 10 minutos ou 20 minutos sem fazer nada. Elas reclamam, se entediam. Toda pessoa que se entedia demais não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. O tédio brando não pode ser evitado, faz parte do psiquismo. O tédio atroz e intenso indica um ser humano que não consegue contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, não consegue dialogar consigo mesmo. Conectam-se com milhares nas redes sociais, mas não se conectam consigo.
revela também pessoas que não sabem intervir nos seus pensamentos. A sua mente é solta, como ele disse, irresponsavelmente soltas, não impugnando, discordando e confrontando com o seu lixo mental, formando janelas e mais janelas sequestradoras. Elas não precisam de ter muito dinheiro e risco de serem sequestradas, pelo menos em outros países. Elas por si só têm uma agenda tão doente que permitem-se ser sequestradas por essas janelas traumáticas. Não deem os celulares para os seus filhos de maneira descontrolada. Aquilo não é inocente. Estamos na era dos mendigos emocionais. Essa é uma das outras denúncias mundiais. Em mais de 70 países que eu sou publicado. A era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Muitos aplausos, reconhecimentos para sentir parcas experiências de alegria. E hoje, através das redes sociais, tudo piorou, porque as pessoas vivem frequentemente um personagem. Se vocês tiveram o privilégio de ter amigos que preenchem uma mão, fiquem felizes, porque a maioria não tem um amigo verdadeiro, e a maioria não é nem amigo de si mesmo. E um amigo verdadeiro transfere o capital das experiências. Pais devem ser os verdadeiros heróis dos seus filhos, não os heróis da Marvel, que encantam e fazem peripécias, mas o herói de carne e osso, e ossos imperfeitos, que são capazes de falar dos dias mais tristes da sua história, para os seus filhos entenderem que não há céu sem tempestades. Pais que são capazes de falar dos seus desafios, das suas perdas e das lágrimas que não teve coragem de chorar. Como é que vocês vão contribuir para educar emocionalmente, para levar seu filho a gerir a sua emoção, se vocês não transferem aquilo que o dinheiro não pode comprar? No mundo todo, pais americanos, pais latinos, pais europeus, pais orientais e africanos silenciam-se sobre o essencial. Falem daquilo que você é. Uma das coisas que eu mais utilizei na educação das minhas 3 filhas foi transferir o capital das experiências. Aqui está a Cláudia, e ela conhece algumas das minhas jornadas mais cálidas, alguns momentos mais desafiadores, algumas perdas que eu sofri, porque eu não queria que ela estivesse diante de um pai que estava muito acima delas, um psiquiatra intocável, um escritor que ela não pudesse sentir. Eu transferi o capital das experiências desde a mais tenra infância das minhas filhas, e levava elas a perceber o invisível, às vezes, de uma parede trincada. E eu perguntava: vocês conseguem ver o belo nessa parede? Não, não há beleza, a parede está trincada. Mas eu levava elas a verem aquilo que as imagens não revelam. Quantas lágrimas, quantos sonhos, quantas experiências os construtores tiveram enquanto construíam. E a ação do tempo pressionando, causando impactos na natureza dos elementos que constituem essa parede. Por favor, há um mundo espetacular que você tem de ensinar aos seus filhos. Se você souber dar apenas aquilo que o dinheiro pode comprar, nesse jogo da vida, muito provavelmente vocês perderão.